convidamos ao palco para nos prestigiar com a palestra que traz o tema A Distribuição das Riquezas Geradas através do Uso dos Bens Naturais, o senhor Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri é engenheiro civil e membro do Conselho de Administração do Grupo Azamar. Com vocês, então, para a sua apresentação, Sérgio Cavalieri. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez aí o convite da DCE. Saúdo o nosso eterno presidente Antônio D'Amico, um grande amigo, e todos os demais dirigentes da DCE do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Agradeço também aqui ao CIE por nos acolher nessa casa tão bonita e a presença de todos vocês. E aqui reconheço a minha difícil tarefa, né, de substituir o general Mourão, que só pelo título já indica que é uma pessoa, né, muito mais qualificada para falar do que eu, né? Eu não sou general, sou simplesmente um empresário e um grande admirador da DCE, e espero, então, poder trazer algumas reflexões, algumas ideias, algumas experiências de vida para compartilharmos juntos aqui e crescermos nesse desafio da ação, né? Nós vamos ver aqui muitas informações e precisamos levar que essas informações nos levem a ações, porque o mundo atual, o Brasil, as nossas sociedades e o mundo atual está precisando realmente de ações da nossa parte. E a minha primeira parte da palestra aqui vai trazer assim, uma conceituação, informações, uma compilação geral do que é a sociedade na atualidade, né, essa sociedade bastante complexa em que vivemos, e depois nós vamos falar um pouco do que está acontecendo pelo mundo afora, especificamente na área empresarial, do que tem, do que nós temos visto de esperanças, expectativas dessa transformação que nós estamos precisando. Então, nas nossas empresas, se nós pretendemos, né, com os nossos barcos, os nossos navios, nossos barquinhos das nossas empresas sair para navegar, não precisamos esperar, não espere nenhum mar tranquilo, porque o mar vai estar sempre revolto, né? Então, essa imagem aí, representando esse mar revolto, essa turbulência que a gente tem pela frente, o mundo com grandes conflitos. Essa é uma compilação de 2016, se não me engano, 2017, de regiões do mundo, né, que tinham áreas de conflito, e aí, quanto mais forte a cor, indica conflitos internacionais e conflitos internos também no próprio país, né? Então, conflitos internos, a gente fala aí desde milícias, tráfico de droga, disputas internas políticas, né, mais intensas nos países, né? Mas a realidade é que, se a gente examinar hoje todas as regiões do mundo, todos os países do mundo, existe algum tipo de conflito, ou conflito internacional, ou conflitos internos, né? E aqui uma compilação desses movimentos assim, não controlados, esses movimentos espontâneos que surgiram nos últimos 10 anos, começando lá com a Primavera Árabe, né, lá na esquerda, em cima, né, em 2010, mais ou menos, quando os vários países árabes resolveram se insurgir contra os ditadores que já estavam no poder há décadas, né, e se organizaram livremente e começaram a fazer movimentos para derrubar esses ditadores. Depois, passando pelos conflitos da Síria, depois passando pela própria Venezuela, já há tantos anos, né, com toda essa crise interna, depois os Black Blocs aqui no Brasil em 2013, depois o Occupy Wall Street, que foi mais ou menos 2011, greve dos caminhoneiros em 2018, aí, mais recentemente, os coletes amarelos na França, os movimentos em Hong Kong se insurgindo, né, contra as influências da China em Hong Kong, os conflitos no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Chile, coisas que foram convocadas, organizadas, sem a participação de nenhum grande líder. A gente não ouve falar de nenhuma grande liderança nesses países. Os motivos são os mais variados possíveis.
motivos sociais, motivos políticos, motivos, às vezes, internacionais, de conflitos internacionais, mas a verdade é que existe essa grande tensão, essa grande convulsão, né, em vários países, e aqui, principalmente na América Latina, né, agora mais recentemente, vários países da própria América Latina. Né, e a gente fica, de repente, surpreendido com um movimento como o do Chile, né, que é um dos países que a gente sempre falava, puxa, pelo menos um país da América Latina deu certo, né, porque, quando a gente olha a América Latina no contexto internacional, são países periféricos, né, uma vasta extensão do mundo, mas nós ainda somos países periféricos, que têm pouca importância no cenário político, no cenário econômico, de comércio internacional. E a gente olhava o Chile, e, apesar do Chile ser um país muito pequeno, eu sou paulistano, mas sou também mineiro, a economia do Chile é mais ou menos a economia de Minas Gerais. Né? Então, quando a gente fala assim, puxa, então, mas é um país que tinha dado certo, de repente começa essas turbulências todas que a gente viu lá nas últimas semanas. Né? E a gente tem, dentro dessas ameaças aí transnacionais, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? A questão do terrorismo, crime organizado, as milícias, né? Um risco de um novo colapso no sistema financeiro. Em 2008, nós tivemos a grande crise, né, do subprime. Será que podemos ter uma nova crise no sistema financeiro? O fluxo de capitais ilícitos, né, dinheiro circulando aí sem controle do sistema financeiro internacional, a questão das migrações, né, que pessoas que têm que migrar, são migrações ilegais, porque entram ilegalmente nos países, conflitos armados, doenças infecciosas que já tinham sido extintas, né, que voltam a surgir, né, no meio das populações, a questão da energia, como que será a energia do futuro, que maneira, da onde que virá essa energia, até questões ligadas à espionagem, os regimes instáveis, né, porque a questão dos modelos políticos são também muito questionáveis, a gente vai falar mais sobre isso também. O sistema de informação, estamos sujeitos a algum risco, né, de um colapso. Teve um levantamento recente dos riscos das empresas, e apareceu lá um dos maiores riscos das empresas hoje, era um colapso, uma questão de interrupção na área de TI, quer dizer, na área de informação das empresas, porque as empresas são tão dependentes, né, hoje em dia, da tecnologia da informação, que algum colapso, algum hacker que invada, ou algum problema estrutural de comunicação do próprio equipamento, isso pode trazer, né, traz um risco enorme, já é um risco enorme para as empresas. Né? As ampliações das assimetrias, o mundo muito assimétrico, os países muito assimétricos, as cidades, né, muito assimétricas em termos de desenvolvimento, em termos de renda, de educação, o gap tecnológico também entre as várias nações do mundo, o cyberwar, o risco, né, de guerras aí cibernéticas, e a ação de cada país, conforme a sua menor ou maior responsabilidade com relação ao meio ambiente, a questão dos impactos ambientais e as mudanças climáticas. Né? E ainda isso tudo com grandes desafios globais, porque nós evoluímos com toda a tecnologia, então a população está vivendo mais, então o envelhecimento da população, o crescimento populacional que ainda continua, estamos aí com 7 bilhões, indo para 8 bilhões, ainda vamos crescer mais essa população no mundo. Nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de pessoas vivendo simultaneamente no planeta. Atualmente, a maioria dos países tem juros baixos e crescimentos baixos também. A urbanização, né, das cidades, as pessoas ainda migrando do campo para as cidades, e as cidades com toda a dificuldade de acolher essas pessoas, com a questão da precarização, né, favelização das cidades, a exclusão que a gente conhece bem, né, muitas pessoas que não têm educação, não têm saúde, não têm habitação, saneamento, segurança, não têm oportunidade, e com isso não têm possibilidade, às vezes, de trabalho, emprego e renda. Toda a questão de mobilidade, né, que são tantas pessoas vivendo na cidade, como que a gente faz a mobilidade dessa grande concentração de pessoas dentro das cidades, né? E toda a logística internacional, logística interna nos países, porque isso também demanda, né, mais energia para transportar, mais equipamentos para fazer esse transporte. E da onde que vem tudo isso? Nós precisamos dos materiais, precisamos dos insumos, e isso, a maior parte, vem da mineração. Né? E hoje a mineração tão contestada,
principalmente quando acontece desastres, como lá nós tivemos em Minas Gerais há 4 anos atrás em Mariana, e agora esse ano em Brumadinho. Então, lógico que acende um grande foco sobre a mineração, sobre a forma que a mineração é executada, mas o mundo necessita desses materiais, nós necessitamos desses materiais para a nossa própria sobrevivência. De novo, a questão da energia, a questão da água, também em muita discussão atualmente, o lixo gerado aí por 7, 8, 10 bilhões de pessoas, uma quantidade enorme de lixo, e, de novo, o impacto no meio ambiente e no clima. E, no meio a tudo isso, essas incertezas, essas inseguranças, o sentimento das pessoas, como é que as pessoas começam a se sentir e reagir perante a essa situação toda. Primeiro, um grande descontentamento com os modelos atuais. As pessoas não se sentem satisfeitas, principalmente aquelas pessoas, todas elas, mas principalmente as pessoas que têm menos oportunidades e que não veem a sua situação melhorando, e, com isso, geram um descontentamento com os modelos atuais. E, de fato, os sistemas políticos e econômicos com uma certa exaustão. Então, o socialismo não vingou, com a queda do Muro de Berlim, principalmente, lá em 89. Então, todo mundo acreditava que o capitalismo seria a grande salvação do planeta, e hoje a gente vê que o capitalismo é bom, ele é um caminho que dá liberdade para o empreendimento, para as pessoas, mas ele também tem as suas dificuldades, e ele não tem conseguido resolver todos os problemas. Então, as pessoas também não gostam muito. Da mesma forma com a democracia. A democracia é o melhor sistema, aparentemente, de organização política, mas as pessoas também começam a contestar a democracia, porque a democracia é lenta, ela tem avanços, tem retrocessos na evolução das pessoas, das sociedades, e mantém essa disparidade social muito grande. Então, as pessoas percebem isso, e, aparentemente, esse teria sido o caso lá do Chile, dessa grande disparidade social, apesar do Chile apresentar um padrão de desenvolvimento muito grande, mas parece que ainda muito concentrado em uma parcela pequena da população e uma parcela razoável ainda sem essa mesma condição social. Existe, com isso tudo, uma radicalização, uma intolerância, uma polarização. Isso a gente assiste diariamente, hoje em dia, com os smartphones e com os aplicativos, a gente vê o dia inteiro as guerras, os ataques de grupos, essa polarização nas discussões, e a pouca disposição para o diálogo. As pessoas simplesmente perderam a capacidade de dialogar. Então, as pessoas ficam imediatamente em posições nós contra eles, e um certo imediatismo, uma necessidade de que os problemas sejam resolvidos muito rápidos, e até um certo cansaço, e, por isso mesmo, essa pouca disposição para o diálogo. E uma indignação geral, e muito aquela indignação do sofá. É a pessoa ficar com o seu smartphone, sentada na sua casa, comodamente, indignada, e mandando as suas mensagens, os seus posts, diariamente, fazendo essa guerra dos posts. Então, essa é a grande indignação que a gente vê na população hoje em dia. A gente não vê tanta reação no sentido de ação, mas, de novo, a tecnologia permite isso, e as pessoas, então, acham que descarregam ali toda a sua raiva, a sua intolerância e toda a sua polarização através desse sistema de comunicação muito eficiente, que são os smartphones. Existe uma certa falta de perspectiva, geração nem, falta de propósito, de esperança, e as pessoas falam assim, bem, qual que é o caminho, para onde que nós estamos seguindo, para onde que o mundo está seguindo, qual é o caminho, qual é o grande modelo que deu certo, quais são as grandes lideranças que nós temos que seguir. Então, isso está muito difuso no mundo, e realmente a gente não percebe, são poucas lideranças, poucas pessoas que nos mostrem e que nos dão respostas que realmente nos deixam mais tranquilos. E aí o risco dos salvadores da pátria, de repente surgirem pessoas com um bom discurso, com uma boa presença, e essas pessoas, então, nos regimes democráticos, correm o risco de serem alçadas ao poder. E aqui eu lembro só, nós estamos num ambiente cristão, que na pessoa que nós acreditamos e confiamos, Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, parece que as pessoas
Se as pessoas se lembrassem um pouco disso e dessas palavras, e tivessem a fé, a esperança, né, talvez não estivessem tão com esses sentimentos que a gente listou aqui, né? E o que acelera ainda mais, aprofunda, agrava, né, torna mais aguda todo esse comportamento das pessoas é justamente a tecnologia, porque ela evolui numa velocidade fantástica. Então, cada vez mais a gente tem essa capacidade de comunicação entre nós muito rapidamente, né? Estamos conectados em tempo real, então a notícia circula em tempo real, nós estamos ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, o volume de informações é fantástico, a confiabilidade dessas informações é muito baixa, né, as chamadas fake news, mas tem pessoas que acreditam piamente naquilo, e tem pessoas especializadas em produzir fake news, que são muito bem produzidas e que parece que são notícias verdadeiras, então as pessoas acreditam piamente naquilo, né? Então, fica assim, quem acreditar, né? A gente mesmo, ao receber as mensagens, a gente olha aquilo e fala, isso aqui está com cara, a gente nem envia, porque a gente sabe que provavelmente aquilo ali não é verdade, né? Mas nem todos têm essa sensibilidade, né? E o mundo hoje é um mundo VUCA, a gente vai ver aqui no próximo slide o que é isso, né? Os governos são incapazes de atender a esses anseios mais imediatamente, como eu já falei, essa facilidade para as mobilizações que existem também, já tivemos aqui no Brasil recentemente, com os Black Blocs, lá em 2013, e depois com a greve dos caminhoneiros de 2018, a gente viu o que é a capacidade de mobilização através de internet, que é uma coisa fantástica, né? A eleição do ano passado também mostrou que a forma de comunicação é outra, né? Não era necessária aquela quantidade de dinheiro para conseguir se eleger, né? A comunicação via as mídias sociais tem um efeito muito grande, né? E uma certa crise aí da democracia liberal, porque ela não vem dando esses resultados, né, na velocidade que as pessoas gostariam, né? E o mundo VUCA é isso, né? Foi uma expressão cunhada, né, nos Estados Unidos, que é um mundo volátil, que é o V, o U, que é o incerto, né, uncertain, o C do complexo e o A de ambíguo, né? Então, essa é a sociedade atual, né? É uma sociedade que é volátil, ela muda muito de opinião muito facilmente, né? O mundo é incerto, a gente não sabe exatamente qual a nova tecnologia e de que forma que essa nova tecnologia vai impactar as nossas vidas, os nossos negócios. É um mundo complexo, né? Porque as pessoas têm autonomia, têm o seu conhecimento, têm o seu desejo, e traz uma complexidade maior para a gente conseguir atender as pessoas com interesses tão diversos, e ele é ambíguo porque as pessoas, ao mesmo tempo que elas querem, por exemplo, muito conforto, querem o smartphone mais moderno, e para esse smartphone ser produzido mais moderno, ele precisa de algum mineral que está ali, seja aço inoxidável, alumínio, e para isso precisa de mineração, mas a pessoa não quer mineração. Então, é esse mundo que a gente vive, né? As pessoas, ao mesmo tempo que são consumidores, são clientes, eles são acionistas, eles podem ser críticos, pode estar numa ONG, pode ser um funcionário. Então, as pessoas têm esses comportamentos diversos e inesperados para, não só na sociedade, mas para os nossos negócios também, né? E é mais ou menos essa imagem, né? O que temos que fazer, né? Quem quer mudanças? Aí todo mundo levanta a mão, né? Todo mundo quer mudança, porque o mundo todo está o tempo inteiro querendo mudança, né? E fala assim, quem quer mudar, né? E ninguém levanta a mão, né? Então, o mundo só muda se nós mudarmos, se cada um de nós mudarmos e começarmos a ter posturas diferentes, né? Então, é essa a situação que nós estamos hoje, né? As pessoas querem mudanças, querem coisas novas, mas não querem deixar a sua ilhazinha de conforto, não querem deixar o seu espaço de conforto, e também não tomam ações para fazer mudanças. E aqui eu começo a entrar, então, mais no que nós, né, temos que fazer, no que nós podemos fazer, né? Então, nas nossas empresas, né, já indo para o mundo empresarial, que é o mundo da DCE, do GELPA também, as mudanças nas empresas, certamente virão de três maneiras. Ou pela consciência dos investidores, dos acionistas, dos sócios daquela empresa, né? Então, eles tomam consciência e tomam essa decisão de mudar, né? Ou elas virão por exigências legais, né? Então, leis que sejam definidas aí pelo governo ou por organizações que determinem normas
Por exemplo, normas de padrão de qualidade, normas de padrão de atendimento, né? Então, são regras, são normas que as pessoas de segurança no trabalho, questões ambientais, isso tudo vai criando uma série de normas, exigências, que se a empresa pode se antecipar a essas normas, ou então ela, em algum momento, terá que seguir, se enquadrar nessas normas. E uma terceira forma é pela pressão social. Então, hoje em dia, o cidadão, com essa facilidade de comunicação dos smartphones, da tecnologia, do tempo real, as pessoas conseguem se mobilizar e conseguem muito rapidamente se posicionar, fazer uma pressão sobre as empresas, elogiando ou então até impedindo que aquela empresa funcione, né? Então, é a chamada licença social para operar. Quem dá a licença, quem dá a permissão para uma empresa operar hoje em dia, não é uma simples um alvará de funcionamento. É a própria sociedade que permite que aquela empresa funcione. Porque, se a gente examinar pelo outro lado, se a sociedade não quiser que aquela empresa funcione, a empresa não vai funcionar. Uma mobilização em frente a uma empresa, uma mobilização contra a empresa, uma mobilização contra a compra de produtos daquela empresa, simplesmente aniquila a empresa. Então, nós temos que estar muito atentos da forma que nós operamos, porque nós, eventualmente, podemos estar cumprindo todas as regras estabelecidas, mas se a sociedade não nos quiser, se a sociedade não perceber valor no funcionamento daquela empresa, nós estaremos correndo um sério risco de sobrevivência. E a gente começa a ver, então, nessa questão da mudança, das ações, olhando já para o lado positivo, porque eu quero deixar aqui um recado positivo, um recado otimista para vocês, a gente começa a ver vários movimentos, né, mundiais, e aqui no Brasil também, no sentido dessas mudanças. Então, um dos grandes movimentos mundiais, talvez o maior deles, de maior intensidade, porque ele é promovido pela ONU, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030. Tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar do que é isso. São 16 ações, né, que foram definidas pela ONU, 16 objetivos, né, porque o 17º são as parcerias, né, entre as várias entidades para poder fazer com que os 16 objetivos sejam cumpridos até 2030. Aí tem metas muito claras para cada um desses objetivos, e eles dizem respeito a todo o funcionamento, não só da economia, mas da própria sociedade. Tem a ver com as pessoas, né? Então, eu não sei se a gente vai conseguir ler aqui, acho que sim. O número 1, vou ver aqui se está mais fácil nessa televisão de cá. Ele fala sobre erradicação da pobreza. O objetivo 2 é fome zero. O 3 é boa saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. O 5, igualdade de gênero. O 6, água limpa e saneamento. O 7, energia acessível e limpa. O 8, emprego digno e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10, redução das desigualdades. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsáveis. O 13, combate às alterações climáticas. O 14, vida debaixo d'água. O 15, vida sobre a terra. E o 16, paz, justiça e instituições fortes, né? E o 17, como eu falei, parcerias em prol das metas. E, quando foi lançado lá pelo Ban Ki-moon, ele falou assim: ninguém será deixado para trás. Então, a grande expectativa, o grande sonho, o grande plano que a ONU lançou para chegar em 2030 com a inclusão de todas as pessoas, né? Então, ele tem a ver com as pessoas, né? Então, é um grande plano mundial que já está em ação, foi lançado em 2015, 2016, e, recentemente, um grupo de 30 presidentes de grandes instituições e empresas internacionais, agora, em outubro, em setembro, outubro, numa reunião na ONU, eles resolveram falar: não, nós vamos criar uma aliança, né, uma aliança global, né, para investimento sustentável, né? Então, essas empresas, esses fundos, são muitos fundos de pensão, fundos de investimento, para vocês terem uma ideia, eles administram 15 trilhões de dólares de ativos. Então, é um grupo de peso, né, são 30 empresas. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil chega perto de 8 trilhões de reais. Então, seria 2 trilhões de dólares. Então, nós estamos falando aqui de 15.
Então, 7 vezes o tamanho do que o Brasil produz. Então, vamos dizer, não é que eles vão pegar esse dinheiro e investir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas são empresas e fundos de investimento que administram 15 trilhões de dólares no mundo inteiro, e eles declararam, então, o seguinte: apoio aos ODS. Eles vão traçar um plano de 2 anos, onde eles querem compromisso do setor privado com os ODS, né? Eles estão interessados em financiamento de longo prazo para as ações que levem ao cumprimento lá dos 16 objetivos de 2030. Eles falam: nós queremos fazer um capitalismo diferente, nós entendemos que o capitalismo precisa mudar, precisa ser esse capitalismo mais inclusivo, que examine mais as questões sociais, uma nova forma de fazer negócios, né? Lucro e sustentabilidade não são excludentes, né? A inclusão, né, o lucro e a sociedade, eles querem que as ações, que as empresas, né, eles querem influenciar para que as empresas tenham lucro e também tomem conta da sociedade. Eles estão muito preocupados com as questões climáticas e meio ambiente, fazer bem e fazer o bem, né? Quer dizer, fazer bem é desempenho, e fazer o bem é olhando as pessoas, né? E falo assim, nos vários depoimentos que eles deram, como uma forma de estímulo, né, para outras pessoas, né, é possível, né, conciliar a questão do desenvolvimento e também da inclusão social e a questão do meio ambiente. É possível, é fácil e é lucrativo. Então, isso que eles querem apoiar. Então, é um movimento, né, a ONU já tem esse movimento, e agora esse grande grupo de peso que se alia à ONU, querendo ver nos próximos 2 anos, que eles falam: nós só temos mais 10 anos. Nós já chegamos em 2020. Isso aqui são os objetivos para 2030. 10 anos é muito pouco para o tanto que a gente ainda tem que caminhar para atingir aqueles 10 objetivos e não deixar ninguém para trás, né? Um outro movimento que existe nos Estados Unidos são as B Corporations, são as empresas para o bem, né? Então, Business as a Force for Good, quer dizer, os negócios como uma força para o bem-estar, para o bem comum, que nós tanto defendemos aqui na DCE. Um novo jeito de empreender, várias entidades, o Ethos, né, o próprio Michael Porter falando do valor compartilhado, instituições voltadas para a questão, empresariais voltadas para a questão do meio ambiente, a ISO 26000, que é a norma internacional da questão de responsabilidade social. Um movimento mais recente, acho que criado em 2009, o capitalismo consciente nos Estados Unidos, ou até um pouco mais recente, por um empresário e por um professor indiano, né, o John McKay, que era dono do Whole Foods, que depois vendeu para a Amazon, e o Raj Sisodia, que é um professor, já esteve conosco em vários eventos da Uniapac, que é a entidade que reúne todas as DCEs no mundo inteiro, lançaram, então, esse movimento capitalismo consciente. Quer dizer, o capitalismo é o modelo econômico melhor, mas ele precisa dar uma remodelada, uma revisão com essa forma, colocando mais consciência no capitalismo. E eles já lançaram vários livros, eles estão presentes aqui no Brasil também, e interessante, que eu acho que foi no segundo livro que eles lançaram, lá numa uma parte do livro, eles falam assim, né, isso é interessante, porque é um livro escrito nos Estados Unidos por americanos, né, e uma mensagem principalmente para os empreendedores americanos. Aí eles falam assim: nós medimos sucesso de uma maneira errada nesse país. Medimos através do desempenho financeiro e crescimento da empresa. E, ainda assim, temos pessoas cujas vidas estão sendo destruídas todos os dias pela maneira que as empresas operam. E aí a gente pode entender de várias formas, né? Desde mortes por questão de acidente de trabalho, acidentes, né, em minas, em construção, e até mortes por questões das pessoas não se sentirem valorizadas, prestigiadas, ouvidas, quer dizer, uma morte lenta, né? E eles falam assim: nós iremos medir o sucesso pela forma que tocamos as vidas das pessoas, todas as pessoas, porque esse livro fala assim: todos são importantes. Já foi um livro escrito pelo Raj Sisodia, que é o professor indiano, e por uma outra pessoa, que é o Bob Chapman, né? Um outro movimento, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que também é muito presente, muito atuante aqui no Brasil, lançou recentemente essa questão do capitalismo consciente voltado para empresas familiares. Isso é agora um evento que vai acontecer, está acontecendo esses dias, né? Então, fala assim: o debate do capitalismo consciente é possível e lucrativo. O objetivo é apresentar experiências e reflexões de empresários de sucesso que incorporaram os critérios da ESG, que é Environmental,
Social and Government, quer dizer, governança, a parte social e meio ambiente, em suas estratégias de negócios. O novo consumidor brasileiro e mundial acredita que os empresários devem liderar processos de mudança para o bem de suas comunidades. Neste contexto, as empresas já perceberam que estratégias de negócio que impactam positivamente a sociedade e aumentam a confiança dos seus stakeholders e melhoram o seu desempenho e faturamento. Então, vocês começam a ver que é uma nova consciência, uma nova forma de fazer negócio, com essa preocupação não só financeira, mas essa preocupação mais ampla, né, com toda a sociedade. E aqui a gente vai ver um filme de um outro, vai levar alguns segundos aqui para entrar, de uma outra entidade. O mundo precisa de mais diálogo. Diálogo entre as pessoas, diálogo entre empresas, diálogo entre governos. Precisamos de uma narrativa única, que reúna pessoas, empresas e governos na discussão de um futuro melhor, para minimizar os riscos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, erradicar a pobreza extrema, a desigualdade e a injustiça. O CEBEDES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, é a voz que vem conectando nosso país a uma verdadeira onda de inovação, onde a ciência e a tecnologia trabalham na dimensão humana, criando oportunidades e novos caminhos para enfrentarmos as mudanças com mais eficiência e segurança. Desde sua fundação em 1997, o CEBEDES representa o nosso setor empresarial nas mais importantes discussões mundiais sobre a sustentabilidade, apontando os avanços em temas ligados ao impacto à mudança do clima, impacto social, água, biodiversidade, mobilidade urbana, eficiência energética e finanças sustentáveis. Juntos, pessoas, empresas e governos podem construir um futuro onde a energia é limpa e inesgotável, onde as cidades são seguras e inteligentes, onde todos possam prosperar independente de sua crença, raça ou classe social. Acesse cebedes.org e faça parte dessa transformação. Então, são movimentos como esse, a gente assiste cada vez mais surgindo, né, esse já tem algum tempo, né, o CEBEDES, mas no Brasil, no mundo inteiro, e todas as empresas, os empresários, nas suas estratégias, falando dessa questão, né, do envolvimento social, né. E aqui a entidade co-irmã do CEBEDES no mundo, né, que é o Conselho Mundial para o Desenvolvimento de Empresários, né, para o Desenvolvimento Sustentável, que fala de economia circular, fala de cidade e mobilidade, clima e energia, alimento e meio ambiente, ressignificando valores e pessoas. Interessante também, e causou muito impacto, foi uma carta que o Larry Fink, que é o fundador e o CEO do BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. Ele administra 7 trilhões de dólares, ele sozinho, 7 trilhões de dólares. E já em 2018, agora em 2019 também, eles pegam o dinheiro de investidores, né, uma grande parte de pensionistas, de fundos de pensão, e investe esse dinheiro em várias empresas, em outros fundos de investimento, e tem rendimento, distribui esse rendimento para as pessoas que investiram, e, lógico, que tira também a participação que cabe a eles para administrar somente, né, essa quantia de 7 trilhões de dólares. Né? E, desde 2018, o Larry Fink começou a mandar carta para o CEO, falando assim, eu não quero só resultado financeiro, não. Eu quero saber o que vocês estão fazendo, qual que é a estratégia de longo prazo, o que vocês estão fazendo, qual que é o propósito das empresas, porque se as empresas não tiverem propósito, não tiverem as suas estratégias bem definidas, que a empresa não é apenas somente lucro, mas que ela tem um impacto social, ela tem um impacto ambiental positivo, nós vamos repensar se nós vamos investir nessas empresas. Porque nós acreditamos que as empresas que não atuam dessa forma, as empresas não terão uma vida longa e não serão sustentáveis e não darão o retorno que a gente espera. Então, isso causou um grande pânico, muitas pessoas falaram, não, o negócio é capitalismo, é fazer resultado, e ele está bancando isso, e realmente isso trouxe uma movimentação lá na Wall Street. Né? E, chegando aqui, né, ao nosso mundo da DCE, né, o que a DCE está fazendo? Né, no meio de tudo isso, né, mostramos aqui tantos movimentos aqui no Brasil e no mundo, o que a DCE vem fazendo? Bom, para começar, os nossos, né, desde a fundação da Uniapac, em 1931, na Bélgica,
que depois foi se espalhando pelo mundo, chegou aqui em São Paulo, no Brasil, em 1961, em São Paulo, depois se espalhou também pelo Brasil, né, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, tantos estados, né? Nós, o tempo todo, nós estamos trabalhando com essa formação e levando justamente, né, os valores cristãos para promovermos essa mudança. E sempre falando, olha, temos que respeitar as pessoas. Coloque as pessoas no centro dos seus negócios. Não é só negócio, não é só dinheiro, né? Desde o começo nós estamos falando isso. E continuamos, né? Então, de novo, voltando àquela questão da consciência, exigência legal e pressão social, nós trabalhamos na consciência. Então, lógico que nós vamos atender todas as exigências legais, vamos evitar as pressões sociais, desde que esse é o nosso convencimento, desde que a gente tenha conseguido trabalhar muito bem a consciência. Então, nós queremos trabalhar a cabeça, a mente, o coração, a alma dos empreendedores, dos empresários, para que eles entendam esse novo mundo e se antecipem às mudanças que o mundo está constantemente acontecendo. E o nosso programa principal é a Empresa com Valores, que trata de tudo isso que nós estamos falando aqui, de uma forma organizada, didática, de maneira a levar essa conscientização dos empresários, né? E o que nós estamos falando, né, de humanização das empresas, né? Quando a gente fala de capitalismo consciente, quando a gente fala dessa questão ambiental, das pessoas, né, nós estamos falando da humanização das empresas, né? Quais são os valores humanos que realmente interessam para que nós pratiquemos nas nossas empresas, lógico, sempre buscando resultado, com planos que vão levar ao crescimento da empresa, buscando lucro, né? Mas quais são os valores que precisam estar à frente do dinheiro na nossa gestão do dia a dia, né? A dignidade da pessoa humana, a solidariedade, a subsidiariedade, o bem comum e a nossa participação também, né? Hoje é fundamental a gente perceber que nós temos que participar. Nós estamos falando de ação, nós temos que ter uma participação cívica, uma participação né, de protagonismo, né, como cidadãos, não só como empresários, mas também como cidadãos no dia a dia, até mesmo no meio político também, né, porque nós temos uma influência muito grande no meio político, né. E como é que nós estamos fazendo isso, né? A principal mudança que a gente vê é essa mudança de paradigma, né? Antes, trabalhávamos, né, para dar lucro para as empresas, lucro para o acionista, para o dono, para o investidor, e a grande mudança de paradigma é justamente essa, é que a empresa ela tem um papel muito mais amplo, muito mais uma visão, né, muito mais ampla da empresa do que simplesmente fazer dinheiro. Então, é colocar de novo a pessoa no centro e, além do lucro para o acionista, agregar a isto, né, um propósito maior, que é a ética e a humanização. Então, se a gente conseguir fazer isso, se o empreendedor, se o dono da empresa, o acionista principal, o fundador, tiver isso na sua cabeça, isso vai permeando, né, para os outros níveis da organização, e toda a organização vai começar a funcionar tendo esse princípio, né, não só do lucro, mas a questão da ética e da humanização, né. E a gente lembra, né, do Gênesis, né, capítulo 1, que fala que Deus criou a terra, tudo era muito bonito, né, e depois criou o homem e falou assim, né, Deus abençoou, né, o homem e a mulher, e falou assim, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então, a gente precisa lembrar que, quando Deus criou o mundo, ele não criou essa televisão bonita aqui que eu estou assistindo, nem essa roupa, né, que eu estou aqui vestindo, nem o telão, o projetor, a luz, né, essas cadeiras confortáveis que vocês estão assentados. Deus criou as árvores, os minerais, a água, a terra, o solo, colocou o sol, temperatura agradável para a gente, né, o clima, né, mas falou isso aqui, né, dominai a terra e sujeitai-a para que vocês tenham mais uma qualidade de vida e possam atender às necessidades humanas. Então, nós somos co-criadores, nós somos continuadores da obra de Deus. Então, se a gente conseguir fazer com que os empreendedores, os empresários, entendam isso, quer dizer, a maravilha, a nobreza do nosso trabalho, como seguidores da obra de Deus, como co-criadores da obra de Deus, quer dizer, Deus colocou, então, uma árvore, e dessa árvore nós fizemos esse pau que está aqui, que é madeira, né? Deus criou os minerais, e dos minerais nós fizemos o aço, fizemos o alumínio, fizemos o ferro. Deus criou a areia, nós criamos o vidro, a possibilidade dessa tela. Então, esse trabalho todo é desenvolvido pelo empreendedorismo,
pelos empresários, pela organização empresarial, que reúne pessoas, reúne recursos, reúne capital, e, de maneira muito responsável, tem que continuar seguindo a obra de Deus. Daí o título, né, a nobre vocação que nós temos, a tremenda responsabilidade que nós temos em continuar levando isso adiante, trazendo o quê? Trazendo cada vez mais bem-estar, mais conforto, mais inclusão para todas as pessoas. Não foi para um pequeno grupo de pessoas. Deus, certamente, no plano dele, quando ele criou os homens, ele não determinou que determinadas pessoas teriam melhores condições de vida do que outros, ou seriam mais aquinhoadas do que outro. Isso é uma evolução natural da própria liberdade que Deus nos deu, da competência, da capacidade, do desejo, da liberdade de cada um, e, lógico, que nós nunca seríamos todos iguais, mas não precisamos ser tão diferentes, precisamos das oportunidades. E as oportunidades, quem pode dar, são as empresas, porque a maior parte dos recursos do mundo, do dinheiro do mundo, não está no governo e não está nas ONGs. Então, não é o governo e não são as ONGs que vão resolver o problema do mundo. São as empresas. Somos nós, empresários, nós, empreendedores, seguindo toda a orientação que nós aprendemos do Evangelho, essa preocupação com o ser humano, essa consciência com a pessoa, da dignidade da pessoa, de querer, no nosso íntimo, melhorar o mundo que nós encontramos. E tem aqui um esquemazinho muito assim, simplificado, mas muito didático para a gente entender isso, né? Nós, então, sendo co-criadores do mundo, né, nós podemos produzir bons produtos e bons serviços. Alguns produzem produtos que não são tão bons e serviços que não são tão bons. E, principalmente, que sejam úteis, igual está colocado ali, né? Então, nós temos que produzir coisas úteis para a sociedade. Se a gente for ficar produzindo coisa inútil, isso vai melhorar a vida das pessoas? Não. Tem muitas coisas que são produzidas que são inúteis, vendem muito, dão muito lucro, mas não agregam absolutamente nenhum conforto, nenhum bem-estar para a sociedade. Ao contrário. Eu não gostaria de citar aqui o exemplo, porque a gente está aqui no Rio Grande do Sul, que é um forte polo produtor de fumo, né, que vai alimentar as empresas de cigarro, mas o cigarro é uma coisa típica, né? Qual o benefício que o cigarro traz para a sociedade? Não traz benefício nenhum, traz, na realidade, um grande prejuízo para o sistema de saúde, né? Então, lamento, né, mas essa é a pura realidade, né? Tem muitas pessoas que vivem, né, da lavoura. Nós temos que mudar isso, temos que inventar uma outra forma para essas pessoas se manterem as suas sobrevivências e temos que ir acabando com essa indústria, que é uma indústria que não traz nenhum benefício para a sociedade. E as empresas, ao fazerem isso, as empresas são altamente competitivas, porque se elas fazem bons produtos e bons serviços, elas são competitivas. Nós temos que gerar bons empregos e temos que remunerar bem. Aí volta de novo aquela velha discussão da justa remuneração. Qual é a justa remuneração? É muito difícil estabelecer. Só com uma consciência, um entendimento cristão, uma visão muito humana da pessoa, que a gente vai encontrar qual é essa justa remuneração. Com certeza, nós não estamos praticando essa justa remuneração, senão não teríamos tantas pessoas em situação de tanta desigualdade igual nós temos, né? Quando a gente faz isso, nós somos empresas plenamente humanas. Então, as pessoas passam a ver aquela empresa de uma maneira diferente. Falam assim, puxa, como essa empresa é diferente das demais. Essa é uma empresa que cuida das pessoas, né? E, quando a gente faz isso, no nosso trabalho, nós geramos riqueza, porque a geração de riqueza, quem faz são as empresas. Não tem outra entidade que faz geração de riqueza. O governo gasta. As ONGs, eventualmente, podem até ter o propósito de gerar riqueza e não distribuir lucro, é uma outra forma de organização. Mas a maior parte da riqueza gerada no mundo são as empresas com propósito de lucro. Então, nós temos que gerar essa riqueza de forma sustentável, temos que ter essa preocupação com a casa comum, temos que ter a preocupação com o meio ambiente, temos que ter essa preocupação com o futuro do planeta. E depois distribuir da forma mais justa possível essa riqueza. De novo, temos que ter essa visão cristã. Sem essa visão cristã, é muito difícil de chegarmos a esse ponto de equilíbrio de como fazer essa distribuição dessa riqueza gerada. E, quando a gente faz isso, nós somos empresas sócio e ambientalmente sustentáveis, né? E uma reflexão diária que nós temos que fazer como empresários cristãos, né, como empresários que querem efetivamente mudar o mundo, que estão dispostos a melhorar o mundo com a sua atividade empresarial, são perguntas que nós temos que nos fazer diariamente.
Como líder empresarial cristão, estou promovendo a dignidade humana e o bem comum na minha esfera de influência, não só na minha empresa, mas toda a esfera de influência que eu exerço. Estou apoiando a cultura da vida, a justiça, as relações internacionais, a transparência, as normas cívicas, ambientais e do trabalho e a luta contra a corrupção. Estou remunerando justamente o acionista, pagando salários justos aos trabalhadores, preços justos aos clientes e fornecedores e o imposto correto para o governo? Estou promovendo o desenvolvimento integral da pessoa no meu local de trabalho? Nós temos que estar constantemente fazendo essa reflexão. Dessa maneira, nós podemos guiar a nossa forma de atuação, né? E aqui eu termino com a citação, né, do Papa Francisco, né, na Alegria do Evangelho, uma exortação apostólica, né, de 2013, que ele fala justamente dessa questão de sermos co-criadores, sermos criadores da obra de Deus aqui na Terra, né? Lá no parágrafo 203. A vocação de um empresário é uma nobre tarefa, desde que se deixe tocar por um sentido mais amplo da vida, e isto lhe permite servir verdadeiramente ao bem comum e tornar os bens desse mundo mais acessíveis a todos. Muito obrigado pelo convite e boa tarde para todos vocês. Muito obrigado desde já, Sérgio Cavalieri. Nós temos um espaço para questões.